ProEnem. Preparação que vai além. Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro. Estou aqui com meu mestre, meu professor aqui de cirurgia geral e gastroenterologia, Dr. Fábio Colagrossi Paz Barbosa. Mestre, brigadão aí pela oportunidade de entrevistá-lo. É uma honra estar aqui entrevistando você. Eu sou fã das suas aulas, então, pô, muito legal a sua acessibilidade comigo. Gostaria que o senhor se apresentasse aqui para o pessoal que vai ouvir a gente. Obrigado você pelo convite, Bruno. Obrigado mesmo. Estou feliz de estar aqui. Eu já te falei que eu sou assinante do seu canal e acho que você faz um trabalho bem legal aí para os estudantes, para os futuros estudantes de medicina, para os residentes também, mostrando a realidade aí do dia a dia de um estudante como dedicado aí como você é. Mas, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui falando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente está falando aqui pela internet, online. E eu sou formado aqui pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Fiz residência de cirurgia geral aqui na Santa Casa de Campo Grande. Depois, que me deu uma experiência muito grande do ponto de vista prático, principalmente, né? Porque quem é do interior aí deve saber que, apesar de eu estar numa capital, quando você fala no Brasil todo, é como se eu estivesse no interior. A gente acaba tendo mais oportunidade cirúrgica. Quando você está num centro maior, você sempre tem um R3, um R4, um R5, um pós-graduando que acaba papando a sua cirurgia, né? E aqui eu tive muita oportunidade, um hospital muito movimentado, muito trauma, muita emergência. E depois eu consegui o meu sonho maior, que era ir para a Santa Casa de São Paulo. Né, que para mim foi uma barreira muito grande aí de entrada, né, que a prova de R1 já é difícil, a prova de R3 é mais difícil ainda. Você tem um funil aí mais apertado. A gente sabe que algumas instituições podem ter aí algum grau de protecionismo e tal. Costuma cair muita conduta do serviço, então você, por mais que você estude, às vezes chega lá uma questão que te deixa em dúvida, né? Mas eu consegui entrar na Santa Casa de São Paulo, fui muito bem recebido lá, e aí a minha vida mudou, né? Então eu estava numa grande escola, num grande centro, eu fiz cirurgia do aparelho digestivo lá mais 2 anos, depois eu fui convidado a ficar no grupo de cirurgia do fígado lá na Santa Casa, quando eu comecei a minha pós-graduação, então eu fiquei lá fazendo meu mestrado, ao mesmo tempo que eu participava das rotinas da cirurgia do fígado e também do transplante hepático, né? Então eu fiquei lá mais 2 anos dentro dessa rotina, e acabei ficando contratado como chefe de plantão lá do pronto-socorro, que também é uma experiência fantástica. E no final das contas, eu acabei direcionando a minha formação para a cirurgia hepatobilio-pancreática, né? Então esse tempo que eu fiquei lá foi muito rico, né? Consegui fazer o mestrado, o doutorado, fui para fora do país e acabei fazendo um fellow também no King's College Hospital em Londres, né, que tem um movimento absurdo de transplante de fígado e cirurgia pancreática. E depois eu voltei para São Paulo e decidi voltar para Campo Grande, né? Alguns me apoiaram muito, outros me criticaram, mas é sempre uma dúvida que você vai ter aí também depois que você se formar, né? O que fazer da vida? Fica num grande centro, vai para um lugar menor, tá? E tudo tem prós e contras, né? Você tem que pôr na balança, aí a questão familiar também pesa muito, e hoje eu estou muito feliz aqui, né? E ainda tenho a oportunidade de dar aula no Medcel, né? Então eu vou para São Paulo 2 ou 3 vezes por mês para gravar as aulas aí para vocês. Estou vendo que você está assistindo as nossas aulas também. E que é algo muito gratificante, porque a gente consegue passar informação para uma quantidade absurda de alunos, né? Eu dou aula aqui na Universidade Federal também e aqui na Unidade, aqui na Anhanguera, aqui em Campo Grande. São 2 escolas locais, mas quando eu dou aula ao vivo lá, quando eu dou aula gravada, quando eu dou aula online, a gente tem um alcance muito maior, né? Então você consegue impactar aí na vida de muito mais alunos. Então hoje eu estou aqui, estou coordenando residência médica, trabalho como cirurgião e dou aula, que talvez seja o que eu mais gosto de fazer hoje, operar e dar aula. E faz muito bem. Pô, perfeita aí a apresentação, mestre. Obrigado por
Você tem um conteúdo mesmo para passar muito interessante, muito vasto, cara. Isso aí é evidente. Vamos começar as perguntas aqui específicas, né, da área da cirurgia que você é especialista. Bom, quais são os caminhos para se tornar cirurgião especialista no trato gastrointestinal, como no seu caso? Quem quer fazer qualquer área cirúrgica começa pela cirurgia geral. A cirurgia geral ela é uma especialidade e ela também é um pré-requisito para uma subespecialidade, né? Então, assim, a gente está passando por um momento de transição agora aí da formação do cirurgião, que sempre foi de 2 anos, que agora vai passar a ser de 3 anos. Então, acho que até você já colocou um vídeo sobre isso aí um tempo atrás. Falei. Mas você pode fazer a cirurgia geral e trabalhar como cirurgião geral. Isso não é nenhum demérito, pelo contrário, o Brasil precisa muito de cirurgiões gerais, principalmente nas cidades menores, né? Mas o problema é que com 2 anos, ou até com 3 anos, você não tem tempo hábil para formação de algumas coisas mais profundas. Então, dentro da cirurgia do aparelho digestivo, existe a residência de cirurgia do aparelho digestivo, que você faz mais 2 anos. Assim como tem a coloproctologia, que você poderia fazer também mais 2 anos. Então, assim, o que eu recomendo, se você quer fazer uma cirurgia mais avançada, como uma cirurgia de fígado, de pâncreas, de esôfago, você vai ficar num centro maior, que faça a cirurgia geral e depois faça outra prova para residência de cirurgia do aparelho digestivo. Então, você, com o certificado da residência médica, você pode se inscrever como especialista no CRM já. Existem outras formas? Existem. Você pode prestar provas de título, né, tanto do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, do CBC, como do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Mas aí, para isso, você vai ter que ter aí uma série de pré-requisitos, né? Você vai ter que fazer uma prova de título de especialista, vai ter que ter aí um ano mínimo de formatura, vai ter que comprovar a experiência na área, e ter um bom currículo também. Então, você pode ter prova escrita, no CBC ainda tem uma prova mais prática, não é tão fácil assim de fazer. O melhor caminho, eu acho, é você fazer a formação da residência médica, né? Então, faz a cirurgia geral, faz depois a cirurgia do aparelho digestivo. É um caminho longo, mas vai te dar muita segurança para trabalhar. É isso que eu acho mais importante, é você ter autonomia cirúrgica. Aliás, esse foi um dos motivos que eu fui para o transplante hepático, né? Que eu fui tentar fazer uma formação da área de cirurgia hepatobilipancreática, porque eu gosto muito de desafios, né? Desde muito aluno de medicina, às vezes, nem sabe por que vai fazer medicina, talvez seja porque é mais difícil, né? Porque muita gente tem essa motivação, né? E na cirurgia a mesma coisa, né? Então, eu tinha muito receio de estar num intraoperatório e ter alguma situação lá que eu não pudesse resolver. Então eu botei na minha cabeça que eu queria fazer uma formação muito, muito boa. É claro que a gente nunca vai saber tudo, a gente muitas vezes precisa ter a ajuda de outros colegas, isso é muito bom. Agora, se você faz uma formação dentro do transplante, ele te dá uma autonomia cirúrgica absurda, né? Então você faz anatomose vascular, você mexe na cavidade inteira, então isso aí te dá uma segurança. Então eu fui mais ou menos por esse caminho. Mas a resposta aí é R1 de cirurgia geral, terminou, vai para a cirurgia do aparelho digestivo, que é outra prova. E aí totalizaria, então, 5 anos a partir de 2019, né? Isso. Seriam 5 anos de formação para você parar no aparelho digestivo, né? Aí você pode depois querer fazer algo só de esôfago, só de fígado. O pessoal que vai para a cirurgia bariátrica, para a cirurgia metabólica, costuma ter uma boa formação já na cirurgia do aparelho digestivo. Então, é um campo muito bom, né? A gente opera também a parte oncológica do aparelho digestivo, você tem que ter uma formação cirúrgico-oncológica para isso. Então, dentro da residência de cirurgia do aparelho digestivo, o que a gente mais opera são os tumores, né? Então, na minha área de cirurgia do fígado, a gente opera muita metástase de tumor coloretal, de tumor neuroendócrino, né? Que é uma coisa relativamente nova aí na parte médica, mas que tem um campo muito bom também. É o tumor mais comum do fígado, aprendi na sua aula, metástase. Isso aí, mais comum do fígado é a metástase, é o tumor, exatamente, o tumor secundário. E o primário é o carcinoma hepatocelular. Hepatocarcinoma, carcinoma hepatocelular, isso aí. Boa, mestre. Agora, outra pergunta é o seguinte,
no que você mais lida na sua prática? O que você mais opera, o que você mais atende? Aí depende muito se você está lá no sistema público, no privado, se está na emergência ou na eletiva, né? Então, em geral, pensando em consultório, em ambulatório, a gente tem muitas cirurgias pequenas também. A campeã é a videocolecistectomia, a vesícula, né? No internato lá, você vai ver que vai ter vesícula todo dia, né? Vai ter por vídeo, vai ter aberta, vai ter vesícula fácil, vesícula difícil. É a cirurgia que a gente mais faz. Tem também a parte da cirurgia geral das hérnias inguinais, principalmente hoje o acesso laparoscópico, que cresceu muito. E dentro das cirurgias maiores, o que eu mais faço são as hepatectomias, principalmente por metástase de tumor coloretal, mas também por hepatocarcinoma e por adenoma, que é um tumor benigno perigoso do fígado, e também as cirurgias de pâncreas, né, que estão crescendo muito, né? Infelizmente, os pacientes com câncer de pâncreas têm um prognóstico ruim, mas eu costumo fazer várias duodenopancreatectomias, quando é cabeça de pâncreas, pancreatectomia corpo caudal, lesões de vias biliares. A gente, como tem um centro de referência, acaba recebendo muitos casos aí do interior, de outros colegas também. Então, basicamente é isso. As cirurgias menores são principalmente as vesículas, e as cirurgias maiores, as hepatectomias e as pancreatectomias. Beleza. Então, eventualmente, a gente tem também casos de câncer gástrico, câncer coloretal, aí, que é uma epidemia, né? Mas, como eu acabo sendo mais referência nesse assunto de fígado, pâncreas e via biliar, eu acabo sendo direcionado para esses pacientes. Só para esclarecer aqui também para quem não está ligado nos termos médicos, né? Que a hepatectomia é remover uma parte do fígado, depende, né? O fígado todo. Duodeno-pancreatectomia é você remover uma parte do duodeno e do pâncreas, para quem não está na área médica ainda ficar sabendo aí desses procedimentos. Agora, quais você mais gosta de fazer, mestre? O que você mais gosta de operar? Assim que você fala, porra, hoje vai ter aquela cirurgia. Olha, eu fico meio dividido entre o fígado e o pâncreas, sabe? Eu gosto muito de fazer hepatectomia, mas eu acho que a duodeno-pancreatectomia, ela me dá mais sangue no olho ali, sabe? Porque é a cirurgia tecnicamente mais complicada. Ela tem algumas variedades técnicas, você tem muitas anastomoses. Eu não sei, a impressão que eu tenho ali é que você sente que você faz a diferença, né? Uhum. Você faz uma boa anastomose no ducto pancreático e tal. São cirurgias longas, às vezes a gente fala isso para as pessoas, que eu falo, mas você é maluco? 8 horas de cirurgia, 10 horas de cirurgia, não tem que parar para ir no banheiro, né? As pessoas me perguntam assim, né? Não vai comer nada durante a cirurgia. Então, a gente vai se acostumando com isso aí e quando você está lá operando... Nem pensa, né? Não parece que não passou o tempo. Vai tranquilo, né? Talvez para o auxiliar seja mais complicado, né? Então, com o cirurgião ele fica mais focado ali, o auxiliar às vezes acaba cansando mais. Mas assim, eu ficaria entre a duodeno-pancreaté e as hepatectomias regradas, anatômicas, né? Hepatectomia direita e esquerda. Pô, legal, bacana, mestre. Dá para ver nas suas aulas que você gosta mais dessa parte mesmo. Eu não quis falar, não, mas se eu fosse chutar, eu chutaria por aí também. Agora sim, o que você acha essencial para alguém ser um bom cirurgião ou cirurgiã? Eu acho que a primeira coisa é você ter que gostar do que você faz, né? E você não pode fazer nada. Os alunos me perguntam isso, eu converso muito com eles. Você não tem que definir a sua área pensando em mercado, na parte financeira. Não, o mercado é bom para todo mundo e é ruim para todo mundo, tá? O que importa é se você vai fazer bem feito ou não. E para você fazer bem feito, você tem que ser bom, naquilo lá. E para você ser bom, você tem que gostar. Senão você não vai estudar aquilo lá com afinco, você não vai ter interesse. Então a primeira coisa é a pessoa tem que gostar muito daquilo. Segundo, o cirurgião ele precisa ser um bom clínico. Isso é uma coisa fundamental. A cirurgia não é simplesmente a parte técnica. A parte técnica ela é o mais fácil, né? Às vezes os residentes ficam ansiosos, com medo. Está acabando a residência, eu não tenho segurança ainda. Com o tempo, você operando, acompanhando alguém, você vai pegar a segurança e a mão da cirurgia. Isso é questão de tempo. Pode ser, alguns vão ter mais facilidade, outros vão ter mais dificuldade.
Agora, se você não for um bom clínico, você não vai saber indicar a cirurgia. Então, você tem que saber indicar na hora certa e saber contraindicar. Uhum. Né? A gente tem que saber, tem hora que não é para indicar a cirurgia. E isso é muito difícil. Né? Às vezes você perde o time e isso aí muda totalmente o prognóstico do paciente. Então, para ser um bom cirurgião, ele tem que gostar daquilo, e ele tem que saber fazer uma boa clínica cirúrgica, saber fazer uma boa semiologia, um bom exame físico. Tá? Então, saber também se aprofundar um pouco nos exames de imagem. Né? Então, hoje em dia, a gente tem muita tomografia, a maioria dos pronto-socorros tem disponível uma tomografia. Você não pode ficar dependendo de um laudo do radiologista, você tem que aprender a ver a imagem para tomar as decisões ali naquele momento. Se tiver alguém para discutir, para te apoiar, ótimo. Quanto mais discutir o caso, melhor. Mas muitas vezes não vai ter. Você precisa ter essa autonomia e aí o treinamento da residência vai te dar isso. Pô, mestre, perfeito. Excelentes dicas aí para a rapaziada que me acompanha. Tem muita gente que gosta de cirurgia aí, a galera vai pegar essas dicas aí e vai seguir com afinco. Agora, uma pergunta que me fazem muito, e aí vai ser ótimo que eu possa perguntar para você. Quem tem tremor essencial pode ser cirurgião? Tremor essencial para ser cirurgião? Olha, isso eu acredito que não vai ter problema para a pessoa, desde que ela queira fazer. E o tremor essencial tem tratamento, né? Ela pode tentar melhorar os sintomas que ela tenha, mas o fato de ter um pouco de tremor nas mãos, eu não vejo grandes problemas do ponto de vista cirúrgico. Você, quando começa a operar, você vai sentir que a sua mão vai afirmar. Você vai apoiar o braço, né? Você não fica com a mão totalmente pendente ali. Então você pode ter maneiras aí de tentar minimizar esse problema. Né? Eu falei isso. Então é claro que você vai fazer uma microcirurgia no microscópio, talvez isso dê alguma diferença. Vai usar um fio 7 zeros, né? Para o pessoal aí que não está na área ainda, o fio 0 é o mais grosso, aí 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros são mais finos. O fio 7 zero é mais fino que o fio de cabelo. Né? Talvez para essa cirurgia muito delicada, que precisa de um microscópio, faça alguma diferença. Mas no dia a dia eu não vejo por que ter problema, não. Eu falei no vídeo algo parecido com o que o senhor colocou aqui, assim, cirurgias, por exemplo, cirurgia oftálmica, acho que fica mais complicado. Mas nas grandes áreas cirúrgicas, acho que não tem problema nenhum, né? Também comentei isso aí. Bom, próximo. O cara vai fazer ortopedia não vai dar problema nenhum por ele. Nenhum, tranquilo, vai ter que ser carpinteiro lá. Agora, os ortopedistas vão ficar bravos com você, hein? Não, mas aqui a gente fala com todo respeito aqui. Não, eles são ótimos, mas eles são sistema bruto, ortopedia é sistema bruto. A próxima pergunta aqui é o seguinte, com a crise na saúde nos hospitais, o senhor acha que as residências em cirurgia estão sendo impactadas? Porque, por exemplo, pode estar tendo menos operações que costumavam ter, menos recursos, às vezes não tem vídeo para fazer. Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem vídeo em pouquíssimos hospitais, então o residente não treina quase, né? Não tenho dúvida nenhuma que tem impacto, sim. Né? Eu coordeno a residência médica aqui da cirurgia do Hospital Regional e a gente percebe, aqui tem o Hospital Universitário, tem a Santa Casa também. Você tem serviços, por exemplo, que simplesmente fecham setores inteiros, né? Suspendem as cirurgias eletivas e às vezes o residente está lá por 2 anos. Se ele ficou 6 meses com a cirurgia suspensa, ele vai ter um comprometimento, não tenho dúvida nenhuma. Né? Além disso, você tem problemas de falta de material. Né? Então você precisa de um fio, não tem aquele fio, você tem que se adaptar. Isso é um problema muito grande do sistema público, é um problema para a resolução do problema dos pacientes, né? E principalmente que acabam tendo isso prejudicado, a qualidade sendo prejudicada, e um problema para nós médicos também, porque a gente está na linha de frente. A gente está ali, a gente tem que resolver o problema com o que tem. Né? E isso é muito ruim. Né? Então você muitas vezes trabalha em situações que não são ideais. Né? Então eu não tenho dúvida que isso impacta sim. Né? Então alguns serviços, pelo fato de ter a residência, pelo fato de ter alunos internos,
pode pesar um pouco mais ali para a parte administrativa, para tentar manter alguma linha de produção científica e tal, mas a maioria do serviço eu tenho certeza que impacta. Pessoal, então vamos ter atenção aí para escolher um serviço que ainda tenha condições e que essas condições perdurem por um bom tempo aí, na hora de fazer a nossa residência. Bom, agora sim, quais instituições que o senhor recomenda para residência em geral e para especializar também no trato gastrointestinal? Olha, o Brasil tem grandes escolas, então mesmo com esses problemas de saúde pública que afetam, a gente continua tendo uma formação muito boa ainda no Brasil, né? A cirurgia brasileira é muito forte. Eu tenho um pouco de viés aí para responder essa pergunta, porque eu vou conhecer mais ali a parte do estado de São Paulo, né? Por exemplo, eu não conheço a fundo a residência médica no Rio de Janeiro. Então, eu cheguei, quando eu estava no 6º ano, o primeiro lugar que eu passei na prova, eu fiz a prova da FESP, na época era o SES Rio de Janeiro, né? Foi no Hospital de Bom Sucesso. Sei, Hospital de Bom Sucesso. Então, assim, eu prestei a prova, eu fiquei acho que em 2º ou 3º, não me lembro, no concurso, e aí foi o primeiro lugar que eu passei, mas eu não conheço os serviços a fundo aí. Em São Paulo, eu posso te falar que você tem, assim, a Santa Casa é uma grande escola, porque você tem uma mistura da parte acadêmica com o volume, né? Porque ali tem muito volume, tem muitas especialidades, principalmente na parte de emergência, né? O HC, o Hospital das Clínicas, é o hospital de referência do Brasil, né? Então, da USP, seria um grande hospital também de grandes serviços, né? Na cirurgia ainda em São Paulo, a gente tem a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, também sofre muito com a crise financeira dos hospitais federais, mas continua sendo um grande serviço. O Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, IANSP, é um serviço muito concorrido, acaba tendo aí alguma carência na parte de emergência, mas a parte de cirurgias eletivas ele é muito forte, na videolaparoscopia. Então, você tem aí também a parte dos hospitais da prova do SUS, né? Então, que você acaba tendo mais possibilidade prática e menos um treinamento acadêmico. Então, assim, o que eu acho que é interessante a gente tentar conciliar as duas coisas. Sim. Né? Tentar fazer a residência num lugar que tenha um mínimo aí de preocupação acadêmica, você tem que ter um conteúdo teórico, uma visita, né? Então, com um movimento prático, né? Então não adianta nada você fazer a cirurgia geral e não ter feito nenhuma cirurgia de apêndice de vesícula. Você vai ser obrigado a fazer uma subespecialidade, né? Então você tem que pensar muito isso. Os grandes centros ele têm vantagens acadêmicas e desvantagens do ponto de vista prático. Se você for fazer cirurgia geral num estado mais periférico, no norte, no nordeste, no centro-oeste, como é o meu estado, você vai ter aí com certeza uma parte acadêmica um pouco mais eficiente e mais vai operar muito, a oportunidade prática. Aí vai muito do que cada um está pensando aí da sua formação. Boa dica, balancear as duas coisas, né? A ideia é essa. Muito bom. Agora sim, uma pergunta mais pessoal em relação à sua prática. Qual a situação mais tensa ou mais marcante que você já passou aí na sua prática médica? Poxa, pergunta difícil também, né? Porque essa minha área, ela acaba me levando a operar só bomba, né? Então, assim, eu tenho muitos pacientes graves. Aí você acaba meio que se habituando, assim, com o paciente grave, mas eu já passei por situações, assim, de intraoperatório. Operei uma paciente uma vez com tumor de cabeça de pâncreas, a paciente era obesa, né, que não é uma coisa normal, e o ducto de Wilson ele era muito posterior, então eu tive muita dificuldade para fazer anastomose pancreática. Então essa paciente me deu muito trabalho no intra e no pós-operatório. Então eu já tive situações, às vezes, na videolaparoscopia, de repente você tem um sangramento, aquilo lá é uma adrenalina na hora, mas você tem que ter calma e paciência para tentar clipar e parar o sangramento ou eventualmente converter a cirurgia, né? Mas eu lembro de um momento, assim, que não é de intraoperatório, mas é quando eu estava no grupo de transplante, eu estava começando, e eu sempre ia fazer as captações de fígado, né? Mas eu ia sempre com alguém um pouco mais velho e tal. Eu já estava com uma certa experiência, mas nunca tinha ido sozinho, né? E aí um belo dia meu chefe me liga, 2 horas da manhã, eu acho, 3 horas da manhã, que o transplante é sempre assim. Falei assim, Fábio, tem uma captação agora
e não tem ninguém para ir, só tem você. Na hora me deu uma descarga de adrenalina, assim, eu falei, meu Deus, agora, né? Vou ter que ir sozinho. Ele falou, não, eu vou arrumar um R1 para ir te ajudar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí foi, não, vamos embora. Ele me deu a maior força, né? Me deu muita confiança. E a gente entrou no táxi da Secretaria de Saúde e foi para fazer uma captação no interior. Eu e um R1, sozinho. Então, assim, foi um momento muito marcante, assim, para mim também, sabe? A captação é ir coletar o órgão de um doador, né? Fazer a cirurgia para retirar, não é isso? Isso. Normalmente você tem uma pessoa que está em morte encefálica, né? Então ela já está em óbito, só que o coração ainda bate. Então os órgãos eles são preservados. Então aí você tem duas opções nesse caso. Ou você simplesmente desliga os aparelhos e o paciente vai para a família, vai para o funeral, né? Mas o paciente não é desligar o aparelho de um paciente que está em Glasgow 3, né? Que está em coma, não. É um paciente que está em óbito. E aquele paciente, se por acaso a família autoriza a doação de órgãos, que sempre quem autoriza é a família. Então, não sei se vocês sabem disso, que não adianta você deixar por escrito no cartório lá, quem vai mandar é a sua família. Então, se você quer ser doador de órgãos, explique para a sua família isso. Então, se a família autoriza, aí esse paciente ele é mantido no ventilador para captação. Aí você vai no hospital, o paciente vai estar lá, você vai fazer uma cirurgia, só que a gente abre o tórax, faz uma estereotomia mediana, abre o abdômen inteiro, uma laparotomia mediana e tem acesso a todos os órgãos. Aí você tem várias equipes, a equipe do coração, do pulmão, do fígado, do rim, do pâncreas, e é a captação de múltiplos órgãos. E eu entrei para captar o fígado em uma dessas aí. Bacana, mestre. Então foi uma grande responsabilidade. Foi. Só seria pior se te mandasse um acadêmico junto. O R1 estava até melhor. Pois é. Agora, a próxima pergunta aqui é o seguinte. Qual é a diferença, em termos de atuação, da gastroenterologia, né, clínica para a cirúrgica, como no caso da sua atuação? A gastroenterologia, que é a gastroclínica, ela é uma formação da clínica médica. Então você teria que fazer 2 anos de clínica médica e depois mais 2 anos de gastroenterologia. Então normalmente esse é um profissional clínico, então ele faz consultório, aí trata doenças clínicas. Alguns deles têm formação endoscópica também, né? Outros não. Então eles vão tratar os pacientes com gastrite, úlcera, H. pylori, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, são as doenças clínicas do tubo digestivo. O cirurgião do aparelho digestivo, ele atua na área cirúrgica do aparelho digestivo. Mas existe uma certa confusão na cabeça do próprio paciente. Então é muito comum, eu faço consultório e recebo pacientes clínicos. Então a gente acaba fazendo também a parte clínica, mas a nossa formação principal é cirúrgica, né? Então, chega um paciente para você com doença do refluxo, a gente trata, não tem grandes mistérios, né? Agora, existe essa diferença de formação. O gastroenterologista faz clínica médica e depois gastroclínica. O cirurgião do aparelho digestivo faz cirurgia geral e depois ele faz cirurgia do aparelho digestivo. E o endoscopista pode ser um ou outro. O endoscopista pode fazer clínica médica ou pode fazer cirurgia. Mas o interessante também é, como o senhor falou, que você como cirurgião pode clinicar também, não tem nenhum problema. Então você pode fazer as duas coisas. Sim. Na verdade, assim, você como médico, você pode atender qualquer paciente. Quando você faz a cirurgia do aparelho digestivo, você tem muitas doenças clínicas associadas ao aparelho digestivo que fazem parte da sua formação. Então você vai ter um treinamento, vai ter ambulatório, isso aí você vai sair com muita segurança para fazer também. Legal, mestre. Adorei aqui, a nossa entrevista foi super enriquecedora. Agora queria que o senhor passasse uma mensagem final aí para a família QSM, pessoal que quer entrar na medicina e pensa aí em seguir também a carreira dessa grande área que a gente gosta e a gente é apaixonado. Olha, o que eu sempre falo assim, para os alunos, para os residentes também, a medicina é uma área muito boa, pessoal. Você vai ver muita gente aí hoje em dia, tem os reclamões de plantão, né, e tal, aqueles caras meio mal-humorados. A medicina é uma área fantástica. Agora, ela tem problemas, tem como qualquer profissão tem. Então é importante você se achar dentro dela. A medicina ela é muito democrática. Por quê? Porque ela consegue
ela consegue posicionar qualquer tipo de pessoa. Então, se você é uma pessoa que gosta de cirurgia, tem lugar para você. Se você gosta de clínica, se você gosta de conversar com o paciente o dia inteiro, de psiquiatria, tem lugar para você. Se você quiser fazer radiologia, só ver imagem, também tem lugar. Se você não quiser ver um doente na sua vida, quiser fazer patologia, você vai ter lugar também. Se você quiser trabalhar com saúde pública, então qualquer tipo de pessoa se encaixa na medicina, desde que você encontre o seu perfil. Então, assim, existem problemas? Existem. Mas o que eu recomendo para vocês é invistam na formação. Então, ganhar dinheiro é muito bom, todo mundo quer e não há nenhum problema nisso. Só que você precisa ter uma boa formação. Não tenha pressa de sair no mercado. E para ter uma boa formação, gera tempo, demora. O nosso curso é de 6 anos. Depois você vai fazer uma residência, vai ficar mais 4, 5 ou 6. Então você precisa ter essa paciência, porque depois, quando você tem uma formação sólida, você consegue ter opções de trabalho. Você vai ter campos diversos, você pode ir para o interior, você pode ficar numa cidade grande, você pode trabalhar no sistema público, pode ter um consultório, pode fazer um concurso, você pode dar aula, você tem uma série de opções. Tá? Então, o que eu recomendo sempre para vocês é invistam na formação. Além disso, pessoal, nunca se esqueçam da relação médico-paciente. Tá? Então, assim, vocês vão ver muitos, talvez vocês possam ver um grande médico que você sabe que o cara é bom tecnicamente, mas que às vezes ele não tem sucesso por algum motivo. Pode ver que a relação médico-paciente não deve ser boa. Então você precisa exercitar a relação médico-paciente. Escuta o paciente. Tem paciente que vai no consultório e você poderia resolver o problema dele em 2 minutos. Mas ele quer falar, você tem que parar para ouvir. Tá? Então, às vezes, ele só precisa de alguém para ouvir. E você vai fazer a mesma coisa que o outro colega também ia fazer. Mas você acolheu, você ouviu, o seu tratamento vai funcionar muito melhor. E você vai ter mais sucesso. Então, não perca de vista isso. A relação médico-paciente é o mais importante para vocês terem sucesso nessa carreira médica. Ok? Porra, mestre, padrão ouro total. Muito bom. Obrigado pela entrevista aí, pela oportunidade. Eu tô felizão em poder falar com você aqui, que eu assisto as aulas pra caramba. Muito obrigado mesmo por enriquecer aqui. E é isso aí. Não, obrigado de novo pelo convite, Bruno. Um abraço aí para todo mundo do seu canal. Continua fazendo esse trabalho legal que você faz aí com empolgação e incentivando a galera a estudar também, viu, galera? Porque assim, não é estudar, é nossa obrigação. Sem isso você não vai conseguir nada. Não quer dizer que você vai perder sua vida, né? Então, olha aí a rotina do Bruno e tal. Você vai na academia, você vai sair, você vai namorar, você vai ter sua vida. Mas você tem que ter uma rotina de estudo, você tem que ter uma agenda. Você tem que ter método. Não pense em estudar simplesmente por demanda. Isso é um erro. Falar assim, eu vou estudar o caso que eu vi no hospital. Isso é importante? É importante. Quando você vê um caso e estuda, você grava mais. Mas você tem que ter uma agenda, um cronograma. E aí a gente tem aí, o Medicel pode ajudar muito nisso. Mas não adianta nada também o Medicel te dar as aulas, você comprar o curso, se você não sentar e não assistir as aulas. Então, tem aluno que compra o curso e não assiste a aula. Aí o que adianta? Depois vai querer arrumar algum culpado? O problema não adianta. Então, bota um foco, bota uma meta, que no final vai dar certo, o sacrifício vai ser recompensado. Então, assim, é difícil, mas é muito bom. Quando você tem um paciente que você percebe que você fez a diferença ali na vida dele, daquela família, isso aí não tem preço. Tenho certeza que vocês vão sentir isso também. Tomara que o pessoal sinta isso aqui mesmo, que é uma... Eu senti poucas vezes isso, assim, porque eu tô na faculdade ainda, mas realmente é uma coisa que recompensa já tudo que a gente passou de dificuldade. Bom, pessoal, então é isso aí, espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. E um último recado, chora agora, reaprovado. Se não aguenta, não se envolve. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Tchau. Tchau. Padrão ouro, hein? Padrão ouro. Tchau. É a bancada que os médicos ficam. Passa o gangrena. Na área endovascular cardiológica. Beatriz Souza, pela batalha para alcançar a média.